Glória a Deus. Você pode estender as suas mãos para cá e abençoar a minha vida nessa manhã? Amém. Pai querido, eu me coloco diante do teu altar, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que eu possa ser para a tua igreja, Senhor, um canal direto do teu trono, Pai. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa me envolver nessa manhã, Pai. E que em nome de Jesus, tudo que sair da minha boca, Senhor, tudo que sair dos meus lábios, seja vindo direto do teu trono, ó Pai. Que não venha nada de mim, ó Pai, mas que seja a tua presença, que seja a tua unção, que seja a tua glória manifesta sobre este lugar, Pai. E eu te peço desde já, Senhor, abra, Senhor, os olhos dos teus filhos nessa manhã, Pai. Abra o coração dos teus filhos, abra os ouvidos, ó Pai, para que cada um possa entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Sabe que por mais que nós somos casados, eu e a pastora Priscila, quando ela abriu o culto, nós não combinamos nada, tá bom, queridos? Mas enquanto ela ministrava aqui na abertura, e quando ela falava de adorar ao Senhor em meio às dificuldades, eu vejo que isso é algo que tem sido muito latente nos nossos dias, né? Tem se falado muito sobre isso, principalmente aqui dentro dessa casa, em aprender a adorar ao Senhor em meio às dificuldades. E essa semana eu estava me lembrando de uma frase que eu compartilhei com uma pessoa, e eu disse para ela, talvez você já ouviu essa frase, e eu estava me lembrando disso, sobre tudo aquilo que você concentra as suas forças, é aquilo que cresce. Já ouviu essa frase ou não? Tudo onde você concentra as suas forças é aquilo que se torna grande. Engraçado que nos momentos de dificuldades e momentos de lutas, a gente começa a se concentrar muito pesado em cima daquele problema. É verdade ou não é? Quando você está... Por quê? Porque parece que você só vai ser feliz e você só vai ter a sua vida resolvida se aquele problema for resolvido. E aí é que nesse momento a gente começa a... Até eu falei muito sobre isso no casamento que eu ministrei ontem. A gente começa a perder os nossos valores em si, os valores que são instituídos por Deus na nossa vida, porque a gente fica perdido em meio a essas circunstâncias. É verdade ou não é? Porque quando você está com um problema, e o problema é grave, o problema é grande, o que você quer fazer? Resolver. E você não quer pensar em quem vai mexer, ou o que vai acontecer, doa quem doer, você quer resolver. Mas nós esquecemos que quando nós concentramos nesse problema, ele se torna grande. E não sei se você vai se lembrar, mas há 2 finais de semana atrás, o pastor André, ele ministrou sobre quão grande é o nosso Deus, o Deus grandão, e cantamos ainda, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E aí nesses momentos é tão fácil a gente cantar quão grande é o nosso Deus, porque afinal nós estamos na igreja e nós esquecemos os nossos problemas que ficou durante a semana, e aqui a gente consegue cantar, mas quando nós estamos resolvendo o problema, olhamos para o problema e vemos, não conseguimos cantar quão grande é o nosso problema. Mas nós cantamos algo com a nossa boca e vivemos algo aqui dentro do nosso coração. Dizemos o quão grande é o nosso Deus, mas dentro nós pensamos quão grande é esse problema que eu não estou conseguindo passar. Eu não estou pregando ainda, mas é algo que Deus mandou eu compartilhar com vocês. Então cuidado com aquilo que você concentra as suas forças, porque é o que você o torna grande. E se existe alguém que é grande, é o nosso Deus, e Ele é capaz de resolver todos os problemas. Eu digo isso, querido, porque eu prego exatamente para mim isso nessa manhã também. Porque eu vivi dias onde eu passei 15 dias concentrado em algo, esperando, criando uma expectativa em alguma coisa, e quando de repente eu acordei com uma palavra que diz lá em Ageu, capítulo 1, versículo 6,
que diz assim: plantais muito, mas colhei pouco. E de repente, quando eu acordei com essa palavra, eu acordei assustado. E ainda quando fala um pouquinho mais, aí fala assim: quando o que você colheu, o pouco que você colheu, Deus com um sopro só, Ele soprou sobre aquilo e tudo se esvaiu. E aí você pensa o quê? E aí você pensa assim: poxa, aquilo que a minha expectativa foi como um sopro e tudo se foi. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Aí você pensa assim: poxa, meu Deus é pequeno. Não, o seu Deus é muito maior do que isso. Sabe por quê, querido? Porque tudo aquilo que nós passamos, ele não passa de simplesmente uma semente daquilo que você ainda vai colher no amanhã. Não se preocupa com as percas, porque as percas não são percas para nós que somos filhos do Senhor. São sementes que plantamos, e a Bíblia diz que aquele que passou a sua vida semeando, plantando, chorando, vai voltar com seus feixes nas mãos, com a colheita, sorrindo e dando brado de vitória ao Senhor. Ah, queridos, eu creio nesse Jesus. Eu creio nesse Deus que pode todas as coisas. Mas sabe, queridos, o que é mais engraçado, eu não sei se eu estou atrapalhando, posso ficar aqui, né? O que é mais engraçado é que quando nós concentramos tudo aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, nas coisas que nossos olhos naturais veem, porque falamos muito sobre olhos espirituais, abrir olhos espirituais, viver no espiritual, porque nós somos seres espirituais. Mas quando nós falamos de expectativas, as nossas expectativas vão para onde? Ou só tem crente aqui? Amém, só tem crente aqui. Mas quando muitas vezes nós olhamos nos nossos olhos naturais, a gente cria as nossas expectativas nas coisas que estão aqui. Por quê? Porque até hoje, não sei se você já ouviu isso, mas eu ouvi muito de um evangelho barato, onde venha para o Senhor e a sua vida vai resolver. Venha para o Senhor e você vai ter casa, você vai ter a sua conta cheia. A sua despensa vai estar sempre cheia. Eu acredito num Deus que faz isso. Eu acredito, irmãos. Mas a salvação, ela não se define em aquilo que Deus pode te dar. A vida com Cristo, ela não se acaba em algo que é palpável, em algo que nós vamos viver aqui na terra, querido. E enquanto os nossos olhos ficarem fitos aqui na terra, nós só vamos viver momentos de decepções. Porque você não foi criado para ficar vivendo no natural. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas foram feitas para serem discernidas para aquele que é espiritual. Ah, pastor, mas eu sou ser humano. Sim, você é ser humano. Mas na verdade você é espiritual. Você é um espírito que habita num corpo e possui uma alma. E você precisa dar ênfase ao que realmente importa. E é aquilo que eu vou ministrar nessa manhã, que é o que realmente importa. Eu queria que você fizesse essa pergunta para você nessa manhã. O que realmente importa? Porque a gente vive em um ciclo no nosso mundo natural, é verdade ou não é? Qual é o ciclo natural do ser humano? Vamos lá. Nascer, crescer, trabalhar, ganhar muito dinheiro, é bom, né? Construir uma família, que hoje muitos já deixam isso em último plano, porque os valores estão sendo invertidos. Construir uma família, envelhecer e morrer. Esses são os padrões do mundo, não é? Mas agora, e os padrões de Cristo? Se existe algo que eu tenho batido muito em cima disso, nós temos batido, né, pastor Joel? Em cima da juventude, é em cima de um propósito. Eu digo muito isso para eles, eu falo assim: queridos, vocês precisam entender o propósito para o que vocês nasceram.
O propósito para o que nós nascemos, ele é muito mais importante e ele vai muito mais além daquilo que os nossos olhos possam ver. Você não nasceu para crescer, trabalhar, ganhar dinheiro, casar, envelhecer e morrer. É muito mais além disso. Você nasceu para influenciar o meio aonde você vive. Você nasceu para transformar o ambiente aonde você passa. Você nasceu para mudar o destino das pessoas que passam pela sua vida. Você nasceu para mudar essa geração. Eu nasci para mudar essa geração. Você consegue respirar fundo aí na sua cadeira e dizer: eu nasci para mudar a minha geração. Mas enquanto a gente focar os nossos olhos naquilo que é problema, e sempre ficar dizendo: eu vou resolver isso aqui, porque quando eu resolver, eu vou estar pronto para trabalhar para o Senhor, eu vou estar pronto para fluir no ministério. Não, querido, Deus está dizendo para você que você está pronto hoje. Deus está querendo dizer para você, querido, que hoje é o tempo de você rasgar as suas vestes, sabe, dar aquele grito e falar assim: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Esse é o momento, essa é a hora que o Senhor quer te usar. Nós ficamos sempre preocupados em: eu não sou perfeito para que o Senhor possa me usar. Mas o Senhor, Ele usa aqueles que são improváveis. Queridos, eu sou um improvável. Você é um improvável. Mas pastor, ninguém acredita em mim, nem a minha família acredita em mim, nem minha esposa, nem meu esposo acredita em mim. Mas Deus acredita em você. Os seus dias foram escritos mesmo antes de você estar no ventre da sua mãe. Querido, eu cito isso em toda a pregação, porque sabe por quê? Porque esse é o segredo da vida. Entender que a nossa vida não está no nosso controle. O nosso desafio maior é acordar todas as manhãs e falar assim: Deus, qual é o teu propósito para mim hoje? Ei, aonde o Senhor vai me usar hoje? Enquanto nós só nos preocupamos: Senhor, como é que eu vou fazer para pagar aquele boleto? Senhor, como é que eu vou fazer para cobrir aquele cheque? Senhor, como é que eu vou fazer para resolver o problema com aquele funcionário? Senhor, como é que eu vou fazer? O meu patrão está tão difícil. Não, querido, faça outra pergunta: Senhor, como é que eu devo me portar hoje nessa situação? Senhor, o que eu devo falar? Senhor, coloque as palavras na minha boca. Espírito Santo de Deus, coloque as palavras certas na minha boca. Porque não é simplesmente aquilo que os nossos olhos podem ver, mas é muito mais além do que isso. E olha só, abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes, para você não falar que eu não li a Bíblia hoje. Eclesiastes, capítulo 1. Eu fico pensando aqui nesse capítulo, quando Salomão escreve isso e ele diz que tudo é vaidade. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém que chegou em todo o curso da sua vida, e quando chegou lá no leito de morte, estava lá: chama toda a família aqui, eu quero conversar com todo mundo. Aí chega, pede perdão para fulano, pede perdão para ciclano. E talvez na pessoa que era talvez mais chegada, ele disse assim: filho, se eu pudesse voltar lá atrás, lá no início da minha vida, eu faria isso e aquilo. Vocês já ouviram falar de alguma história assim? Já ouviram? Parece coisa de filme, né? Mas acontece isso todos os dias. Sabe o que é isso, querido? São pessoas que não identificaram o propósito aqui na terra. Ou identificaram, mas já era tarde. Agora eu digo algo para você: tem fôlego de vida aí? Tem fôlego de vida aí, irmãos?
Tem fôlego de vida aí dentro de você? Então ainda há tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de cumprir o seu propósito, ainda dá tempo de cumprir o seu chamado, ainda dá tempo de fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer aqui na terra. Vamos ler lá. Eclesiastes capítulo 1 diz: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vamos lá, versículo 2. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Na minha versão ela está assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E o versículo 3 ainda diz: que proveito tem um homem de todo trabalho, todo o seu trabalho, com que se fadiga debaixo do sol? Que proveito. Queridos, a cada dia nós temos entendido quão pouco vale o dinheiro nessa terra. Quão pouco vale aquilo que nós conquistamos nessa terra. E sabe o que eu começo a me lembrar? Eu começo a me lembrar daquele versículo que diz assim: que vale mais um dia nos teus átrios do que... Tem até uma musiquinha em relação a isso, né? Um dia em sua casa vale mais do que 1000 anos em outro lugar. Não tem assim? E a gente canta isso como se fosse... Mas a gente não pensa muitas vezes na profundidade disso. Quando a gente lê esse versículo, talvez a gente comece a pensar e falar assim: poxa, eu trocaria... Quando a gente está aqui, né, cheio da presença de Deus, e a gente sente aquelas águas agitadas, e a gente fala assim: meu Deus, eu trocaria 1000 dias da minha vida só por esse momento aqui. Não tem aqueles dias que nós vamos para o retiro e a gente fala assim: cara, eu não quero mais ir embora daqui. Que naquele momento onde nós estamos cheios, nós trocamos tudo que temos lá fora. Me lembro daquele texto ainda que diz que o homem que descobriu um tesouro, um campo onde tinha um tesouro, o que ele fez? Foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo onde tinha um tesouro. Porque ele descobriu algo que era muito maior do que qualquer coisa. Agora, como é fácil nós dizermos algo que no momento da emoção e no momento onde nós estamos, não é só emoção, porque o Espírito ele não é uma emoção, ele é real. Mas o problema é que muitas vezes nós andamos com ele e outras vezes andamos sem ele. Porque tudo depende de mim e de você, não é verdade? Tem dias que acordamos de manhã, conseguimos orar e pedir: Espírito Santo, guia os meus passos, toma conta do meu dia. Talvez até começar assim na segunda-feira, que é um pouco mais fácil, viemos de um culto de domingo, mas daí chega na terça, a segunda já foi tão atribulada, daí chega na terça-feira, parece que já fica um pouquinho mais difícil, aí a gente já deixa para orar à noite, e aí quando chega a noite estamos tão cansados, mas ainda assim conseguimos. Na quarta-feira então, dobramos o nosso joelho no pé da cama e começamos: Senhor Jesus, obrigado por o meu dia. Acorda umas 3 horas da manhã e diz amém. De tão cansado que está. Então parece que os dias vão ficando assim, vão tomando conta da gente, vão corroendo a gente por dentro. E que nós perdemos as nossas forças naquilo que é mais importante, daquilo que realmente importa, porque ficamos envolvidos com coisas que não importam, mas que para o nosso natural importa. Mas o que é que te mantém? O que é que te põe de pé? Eu te pergunto nessa manhã. O que é que te deixa de pé? O que é que te deixa de pé quando tudo vai embora?
O que é que te põe de pé quando você olha e você não vê luz no fim do túnel? É essa presença. É ela que te mantém de pé. É o Espírito Santo. Mas em momentos de dificuldade, nós pensamos, não, eu preciso resolver essas coisas primeiro, para depois, e o que realmente importa está ficando para trás. Os valores estão ficando trocados a cada dia na sociedade. O pastor André falou muito sobre ansiedade no domingo passado. E algo que tem envolvido muitas pessoas, tem mudado o escape das pessoas. Porque antigamente, quando o smartphone não tinha todas essas funcionalidades, o que acontecia com as pessoas quando elas estavam deprimidas? Elas iam conversar. Elas procuravam alguém de confiança para desabafar o seu coração. E o que acontece hoje quando as pessoas estão deprimidas, ansiosas? O que acontece? Elas usam o dedo na barra de rolagem. E elas vão para o celular e começam a ficar vendo a vida das outras pessoas que nas redes sociais são mil maravilhas. E enche o seu coração de amargura. O meu Deus não me ama, o meu Deus não me dá isso. Olha fulano, olha ciclano, ele tem tudo, faz isso e aquilo. Então nós sempre somos os piores. Mas só Deus sabe como que está a cabeça do fulano e do ciclano quando ele deita no travesseiro. Porque o Senhor conhece o coração, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. E agora eu quero dizer algo para você. Aonde tem sido os seus escapes nos últimos dias? Quando tudo não vai bem, aonde tem sido o teu escape? Será que o teu escape tem sido dentro do seu quarto? Será que o teu escape tem sido de joelhos? Ou o teu escape tem sido palavras de agressão? O teu escape tem sido um momento de estouro? O teu escape tem pegado o carro e saído da volta na rua para poder esparecer a cabeça? Aonde tem sido o teu escape? Ou o teu escape está sendo na presença do Pai, que quando tudo não está bem, você vai lá, ora e ora, não resolveu, ora mais um pouco. Porque o que nós precisamos entender é que quando tudo não vai bem, nós precisamos ficar bem, porque nossa vida está no controle de um Deus que sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, sabe aquilo que é bom para mim e para você. Deixa eu dizer algo para ti, queridos. Eu não sei qual que é a tua preocupação, mas o Senhor me mostrou desde o início muitos corações aqui secos e muitas pessoas preocupadas. Eu não sei qual que é a tua preocupação, mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. Pare de correr atrás de coisas que já são suas. O que Deus tem para você, ninguém vai tirar, ninguém vai tomar. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que nós precisamos é somente de uma palavra. Mas muitas vezes Deus usa cada uma das situações para nos manter nos pés do Senhor. Lembramos da história de Maria e Marta. Maria e Marta. Quando Jesus chegou naquele lugar, o que aconteceu? Marta foi fazer todas as coisas. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, porque Jesus está aqui. Não, eu vou limpar a casa, eu vou arrumar isso, eu vou fazer a comida. E Maria estava onde? Aos pés de Jesus. Ela estava aproveitando cada oportunidade, assim como a Bíblia diz, que é para nós tomarmos cuidado com a maneira de que nós vivemos, porque os dias são maus. Mas aproveitando cada oportunidade. Maria não perdeu tempo. Maria, quando Jesus chegou, ela já correu para os pés de Jesus e ela foi ouvir o mestre. Sabe, queridos, e muitas vezes nós nos deparamos na mesma situação, aonde nós encontramos Jesus e a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Adorar. Não. Senhor, mas o Senhor não fez isso, Senhor, mas e aquilo, Senhor? Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus, o meu milagre. E sendo que muitas vezes o que nós precisamos é só encostar a cabeça aos pés do Senhor e deixar Ele fazer. E deixar Ele fazer. Deixa eu voltar aqui para o texto.
No versículo 2, no capítulo 2 e versículo 4 diz assim: empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis de províncias. Provi-me de cantores e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei-me a todos os que vieram antes de mim. Mas no final disso tudo ele diz o quê? Que tudo isso é vaidade. Então quando a gente olha essa história, a gente fala assim: uau, a vida desse cara era perfeita. Não é? Aqui na terra olhando para nós, a vida do cara era perfeita. Mas sabe o que eu vejo quando eu leio esse texto? Eu vejo que ele chegou num momento da vida e que ele olhou assim: cara, isso nada importa. E é o que eu quero te perguntar nessa manhã: o que é que realmente importa para você? O que é que realmente tem importância na sua e na minha vida? O ser humano, a cada dia eu consigo identificar que o ser humano é cada vez mais insaciável quando olhamos de uma forma natural. Nós somos insaciáveis. Cadê os homens aí? Quando você conquistou um carro, tem homem que fica 3 meses com o carro, já fala que aquele carro não presta mais. Ou tem alguém assim? Passa 1 ano, 2 anos e parece que aquele carro já não... Preciso trocar de carro. E talvez se você olhar lá atrás, o carro que você tem hoje era o sonho que você tinha. Não é verdade? E as mulheres com os sapatos? Abre o guarda-roupa e nunca tem roupa. O sapato já não está mais tão na moda. Parece uma centopeia de tanto sapato que tem. E ainda quando chega na vitrine, os sapatos chegam até a fazer psiu, psiu. A bolsa então, irmão do céu, se ela carregar todas as bolsas que tem no armário, falta braço para segurar. E agora eu pergunto para vocês, mulheres, isso é o suficiente? Não é, porque você sempre vai querer mais. Você sempre vai querer um acessório a mais, você sempre vai querer um sapato a mais. Afinal, a estação já passou e agora é uma outra estação, é uma outra coleção e você precisa de sapatos e de roupas novas e de bolsas novas. E os carros, homens, os carros também. Os carros, essa geração veio assim, assim, assado, olha só. Não, esse tem um opcional que eu queria. Não, é que isso aqui. Não, agora eu quero um carro com teto solar. Agora eu quero um carro conversível. Não, agora eu quero um carro mais alto, porque está chovendo muito, dá enchente em Brusque, então tem que ter um carro mais alto. A verdade é que nós somos sempre insaciáveis. Agora eu pergunto para você, isso é o que realmente importa? Você já viu pessoas que muitas vezes estavam lá, a família toda reunidas no hospital, enquanto um ente da família estava no leito de morte, sem condição de fazer nada, dinheiro não paga, casa não paga, nada paga o que aquela vida precisa, somente um milagre. E aí as pessoas, a família talvez juntaria. E é esse momento que é engraçado, querido, sabe por quê? Que é nesse momento onde as famílias se reconciliam, onde as famílias pedem perdão uns para os outros, onde as famílias liberam perdão, onde irmãos que não se conversavam há 8, 10 anos começam a se falar, começam a se reaproximar. Pessoas que estavam cheias de mágoas nesse momento, ou muitas vezes no momento de luto, começam a se reaproximar.
e a voltar e a entender quantas coisas que passaram e de que não importavam para nada, e o que realmente importa era aquela pessoa que está morrendo ou já morreu. E aí eu te pergunto, o que é que realmente importa? De olhar para as pessoas e dizer assim: eu venderia tudo que eu tinha para salvar o meu filho. Eu venderia tudo que eu tenho, eu daria tudo que eu tenho para salvar a minha mãe e o meu pai. Mas talvez há quanto tempo que você não acorda de manhã e dá um beijo na sua esposa e diz: eu te amo. Há quanto tempo que você sai de casa sem dar um beijo e um abraço na sua esposa? Essa semana minha esposa me chamou minha atenção e ela disse assim: amor, já faz alguns dias que você está saindo de casa sem me dar um beijo. E eu falei: me perdoa, amor. Às vezes a correria é tão grande, mas essas são coisas que realmente importam. São coisas que realmente importam. Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um tio meu que, quando ele começou a namorar, ele é catarinense, mas não é daqui da nossa região. E toda época de fim de ano, feriados prolongados, ele levava a namorada dele lá para nossa casa. E a gente via o quanto os dois se amavam. E em um certo momento houve um problema muito sério no casamento deles, mas que havia ainda uma chance de liberar perdão, de se reconciliar. Mas os dois, eles se casaram e tudo, né? Mas os dois, por si só, eles resolveram se separar. Mas se amavam muito. Mas o ego, o orgulho, não deixaram com que eles sobrevivessem àquela situação. E aí, irmãos, passando muitos anos, cada um se casou com outra pessoa, fizeram uma nova família. E aí, numas oportunidades que a gente conversava com o meu tio, ele sempre lembrava dessa mulher que ele tanto amou. Mas no momento, ele deu importância por aquilo que não importava para ele. Mas é muitas vezes o nosso ego, muitas vezes a nossa dificuldade em perdoar, em liberar perdão. E ele lembra dela até hoje, e ela lembra dele até hoje. Foi uma família que foi destruída, porque não olharam para o que realmente importa. Deixa eu dizer algo para vocês, queridos. Você que está com a sua família, olhe para a sua família. Identifique o que realmente importa, é ela com você. Muitas vezes perdemos tantos dias de prazer, de almoçar à mesa, de olhar nos olhos da nossa família e agradecer ao Senhor e dizer: Deus, obrigado pela minha família. Porque estamos preocupados com o cheque que vai voltar no banco. Estamos preocupados com o boleto que vai protestar. Eu não estou dizendo que não precisa sim, precisa ser um bom administrador, mas não é isso que está em xeque nessa manhã. O que está em xeque nessa manhã é você cuidar daquilo que realmente importa para você. Sabe, queridos, é momento de voltar atrás, é momento de pedir perdão, é momento de se reconciliar. Para quem viver uma vida inteira de mal com alguém da família, ou de mal com um amigo seu que você tanto amou, para quê? É preciso voltar à essência de tudo e lembrar todos os dias o que é que realmente importa para mim. O que é que realmente importa para você? Nós não podemos mais viver de emoção. Não podemos viver mais de momentos. É preciso viver por princípios. É preciso viver por valores. Deixar cada dia os seus valores no seu devido lugar. Quais são os valores hoje para uma família? Você me ajuda aí? Primeiro. Alguém me ajuda aí? Quem está comigo aí? Primeiro, para uma família. Meu Deus, estou com medo, estou ficando preocupado. Deus é o princípio de tudo. Deus, Ele é o primeiro pilar, Ele é a base, Ele é a estrutura, Ele é o fundamento.
Ele é o tudo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo está nele, tudo está firmado nele. Construir a sua casa edificando sobre a rocha. Teve um homem que foi lá e construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, veio a enchente, e quando se foi, como estava aquela casa, ela ainda estava de pé. Mas o homem construiu a sua casa sobre a areia, e veio o vento, veio a tempestade, veio a enchente, e levou tudo embora. Aonde é que você tem construído a sua casa? O primeiro lugar é Cristo, o primeiro valor é Cristo, Ele é a essência de tudo. E se nós não colocarmos Ele como fundamento da nossa casa, querido, não vai dar certo. Não vai dar certo. Esse é o primeiro pilar na nossa vida. Existe uma hierarquia que nós precisamos respeitar. Primeiro, Deus. Segundo, família. Terceiro, o que é? Trabalho. E quarto, o ministério, a igreja. E muitas vezes a gente troca esses valores, atropelamos tudo. E aí quando a gente identifica as coisas, tudo desabando, aí o que a gente faz? Foca no problema. Vamos resolver o problema que depois eu vejo as outras coisas. Está errado, querido. Está errado. A primeira coisa que nós temos que resolver, sabe o que é? Voltar cada valor no seu devido lugar. Cada princípio no seu devido lugar. Vou falar de novo esse exemplo. Nós precisamos aprender ele e ter na ponta da língua. O trem se desencarrilha um vagão, ele desencarrilha todos. E quando você vai começar a encarrilhar, você vai por onde? Pela locomotiva. E quem é a sua locomotiva? A nossa locomotiva é o Senhor. Então comece sempre por Ele, que o resto vai dar tudo certo. Deus, família, trabalho, ministério. Não mude as ordens se Deus não mandar. Não mude as ordens, porque se você mudar as ordens, você vai arrumar problemas. Porque o Senhor, Ele não negocia valores, o Senhor não negocia princípios. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus, Ele nunca quebrou princípios. E o que é algo que nós não podemos fazer é quebrar princípios. Não negocie os seus valores. Não negocie os valores da sua casa. Não negocie os valores da sua família. Leve esses valores à risca, que tudo vai dar certo. Tá tempestade? Senta com a tua família e reveja os valores de vocês. E se identificar que algum deles estão no lugar errado, volte na essência. Volta no início de tudo. Para tudo, querido. Para tudo que está fazendo e se concentre em colocar cada coisa no seu devido lugar. Amém? Amém? Eu já estou terminando, tá? Olha o que diz em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Isso nos traz um ensinamento muito importante. Por quê? Você percebe quando nós vamos em um lugar em festa, o que é que tem? Orgulho, soberba, ostentação. É gente querendo ser melhor do que o outro. Gente querendo mostrar a roupa mais bonita do que o outro, desfilando com o seu carro que é melhor do que o outro. Mas você percebe que quando você vai num lugar de luto, isso muda tudo? Você vê pessoas de cabisbaixa. Você vê pessoas dispostas a perdoar, dispostas a liberar perdão, a pedir perdão. Você vê pessoas que já não querem mais mostrar o que elas conquistaram, mas pessoas que estão sofrendo a sua perca. Você vê um grande momento de oportunidade de ter restauração,
você vê que é uma visão totalmente diferente. Engraçado, por que nós precisamos sempre de momentos ruins às vezes, para voltar à essência de tudo, para voltar a ter domínio sobre aqueles valores, para voltar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Se existe algo que tem vindo hoje sobre a vida das famílias, sobre os filhos de Deus, são coisas que têm tentado roubar a paz que está no nosso coração. Quem que é a paz? Quem traz a paz? Jesus. Ele é a paz. Quando tem Jesus no centro, o nosso coração está em paz. Seja nos momentos difíceis, seja nos melhores momentos, mas o nosso coração está sempre em paz. Ainda que sofremos, porque a Bíblia diz que os dias são maus, não é verdade? A Bíblia diz que nós teríamos dias difíceis. Como a pastora Pri falou na abertura do culto, a nossa vida é entre montes e vales. Mas tem montes também, não é vales. Não é vales a vida inteira. Tem montes também. E aí o que acontece? Tem gente que se acostuma a viver no vale. Tem gente que se acostuma a viver no deserto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é camelo. Camelo nasceu para viver no deserto. Você não nasceu para viver no deserto. O deserto é somente uma passagem, onde nós vamos aprender, onde nós vamos crescer. O deserto é para crescimento. O deserto não é para viver lá. O deserto é um lugar onde o sol queima, o sol arde, onde você quase não aguenta, você tem sede, você tem fome. Mas você pode perceber que são os momentos onde nós mais aprendemos. E quando nós aprendemos, nós saímos do deserto e nós vamos para o monte. Nossa vida é entre montes e vales. O vale é para aprendizado. E o inimigo, ele investe muito em roubar a paz que está no nosso coração, porque essa paz, ela vem de Cristo. Então vem muitas coisas lançando no nosso dia a dia, e muitas vezes nós mesmos deixando isso se esvair de dentro de nós. E do nosso coração procede o quê? Vida. Vida, vem vida. São as fontes de vida. E por que essas coisas que nós passamos atingem diretamente o nosso coração? Porque querem nos matar. Porque querem tirar a sua vida. E morrer muitas vezes não é só morrer quando você vai para debaixo da terra. Mas tem muito morto-vivo andando por aí. Tem muito morto-vivo andando pelas ruas. Tem gente que você olha, como dizia minha avó, por fora bela viola e por dentro pão bolorento. Mas tem muita gente que você anda, olha pela rua, meu, que pessoa mais bonita, que sorriso no rosto, mas senta com a pessoa, por dentro ela está morta. Sabe, queridos, nós temos que ser diferentes, porque dentro de nós existe vida. Nós somos pessoas que são de dentro para fora e não de fora para dentro. Sabe, queridos, nós que pertencemos ao Senhor, nós somos pessoas que tem que ser assim. Quando as pessoas olharem para você, enxergar o sorriso no rosto, e mesmo tá passando tudo o que tu tá passando, pastor Marcelo, como é que você consegue ter esse sorriso no rosto? Como é que você consegue servir esse Deus, passando tudo aquilo que você passou?
Porque os nossos olhos não estão aqui nessa terra. Os nossos olhos estão lá no alto. Pois sobre tudo que tiver que guardar, guarde o seu coração. É possível sim um pássaro passar, sobrevoar pela sua cabeça. Mas o que ele não pode fazer é fazer ninho. Sabe o que isso me ensina? Me ensina que muitos pensamentos ruins vão vir. Muitas lutas elas vão vir. Vão tentar jogar muita coisa sobre a minha cabeça. Mas depende de mim deixar essas coisas fazerem ninho na minha vida. E aí, irmão, se fez ninho, aí é complicado. E quem que pode deixar fazer ninho? Ah, é permissão do Senhor? Não. Sabe por quê? Deus já te deu a vitória. Luiz Hermínio diz muito isso, né? Que o Espírito Santo não é algo que vai acontecer. O Espírito Santo é uma realidade. A tua vitória não é algo que vai acontecer. A tua vitória é uma realidade, é algo que já aconteceu. Como, pastor? Não estou vivendo isso. Então você está perdendo, sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, Deus enviou o seu próprio Filho aqui na terra. E Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E ali, quando Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse vida, quando Ele se fez pobre para que eu e você fôssemos ricos, de braços abertos Ele morreu e disse: está consumado. E naquele momento Ele providenciou tudo para que eu e você fôssemos vencedores. Não. Ele providenciou tudo para que eu e você fôssemos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. E eu quero encerrar dizendo algo para vocês nessa noite, nessa manhã, desculpa. Lucas capítulo 15, versículo 25. Lucas 15, 25. Aqui nesse capítulo ele fala sobre a parábola do filho pródigo, né? E onde nós focamos muito no filho que foi, gastou tudo que tinha e depois voltou. Mas tem um outro filho nessa jogada aí. Que esse outro filho aqui no versículo 25, o que acontece? Ele diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou o novilho cevado, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Vou ficar de pé. Existe uma coisa que nós precisamos parar de ficar buscando. Coisas que já são nossas. Coisas que já são nossas. Aquele filho chegou para o pai e ele disse assim: pai, esse teu filho, ele já nem disse o meu irmão. Está vendo como que as coisas são, queridos? Olhos naturais, como que fazem com as pessoas.
Fez ele criar até uma revolta do irmão. Falou assim: pai, esse teu filho foi lá e desperdiçou. Queridos, foque aqui comigo, deixa os meninos ali. Esse teu filho foi lá, desperdiçou tudo que era nosso, tudo aquilo que tinha aqui, ele desperdiçou. E agora ele volta com nada, e ainda o senhor tira do que tem aqui para dar para ele. E o que o pai disse para ele? E ainda assim, antes ele falou assim: eu que estou aqui, tu nunca fez nada para mim, nem um cabrito tu me destes. Quantas vezes já pensamos assim, né? Quantas vezes nós já pensamos assim? Mas a verdade é que tudo é nosso. Porque Ele é o seu pai? Ele é o seu pai? Então tudo que é dele é seu. Aí sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes vivemos uma vida sem propósito. Como é que Deus vai liberar algo que já é seu, se você não tem um propósito para usar aquilo? Não vai liberar. Você como um pai, se o seu filho falasse assim: pai, deposita uns 10 mil na minha conta, tu ia falar: filho, mas para que você quer esse dinheiro? Não, só para meter na minha conta. Tu ia fazer? Dinheiro sem propósito, coisas sem propósitos, bens materiais sem propósito, Ele não vai te dar. Ele não vai liberar. É preciso viver uma vida com propósito diante do Senhor, com propósito que seja estabelecido por Ele. A nossa vida é como se fosse uma engrenagem. Quando essa engrenagem ela se encaixa no lugar certo, o que acontece? Ela começa a funcionar. É que a nossa engrenagem, talvez os tamanhos, elas não conduzem, não batem com aquilo que o Senhor estipulou para nós. Então nós passamos por momentos de montes e vales para ir crescendo e a engrenagem ir se encontrando na estatura que Deus quer que nós sejamos. E aí até que essa engrenagem se encontre. Porque enquanto nós não encaixamos na engrenagem do Senhor, o que é que vai acontecer? Vamos ser rio. O que Deus mandar, chega para aqui e acaba. Chega para aqui e acaba. Mas Deus nos criou para... Desculpa, ia ser represa. Mas Deus nos criou para ser rio. Água corrente. Engrenagem. Vem e vai passando. Vem e vai passando. Vai abençoando outras vidas. Vai abençoando outras vidas. Você é para ser um canal direto do trono do Senhor. Você nasceu para ser bênção não só na sua vida, mas na vida da igreja, na vida das pessoas, na vida de quem você encontra lá fora. Você não nasceu para ser simplesmente feliz. Jesus é a alegria, Jesus é a felicidade, Jesus é a paz, Jesus é tudo. Mas nós nascemos com um propósito muito maior do que os nossos olhos podem ver aqui na terra. Vou te contar a última historinha. Tinha um rei que ele mandou os seus servos fazerem um anel que tivesse um compartimento para ele guardar 2 papeizinhos. E ele falou assim: eu queria que vocês colocassem dentro desse anel uma mensagem para que quando eu tiver num momento ruim, para que eu pudesse ler essa mensagem e possa servir de consolo para mim. E lá se foi, e um servo dele lá encontrou, ouviu uma frase de alguém muito sábio, e foi lá e fizeram um anel para esse rei e levaram para ele. E aí esse rei passou um tempo usando o anel, e chegou um momento onde ele estava perdendo tudo no seu reinado, no seu reino. E aí ele lembrou que dentro daquele anel tinha uma mensagem que ia ajudar ele a passar por aquele momento difícil. E naquele papel estava escrito assim: isso vai passar. E ele guardou aquele papel e ele creu naquilo. E ele lutou, e todos os servos dele, os soldados lutaram e conquistaram aquele reino novamente. Estavam num momento feliz. E num dia de celebração ele lembrou que tinha uma mensagem para também naquele dia que fosse de celebração, um dia alegre. E ele foi lá naquele anel, pegou aquela mensagem no compartimento ali. E de repente ele abriu e disse, estava escrito assim: isso também vai passar. Então, querido, não importa o momento que você está passando hoje, isso também vai passar. Porque tudo que nós olhamos, tudo que é
momentâneo aqui nessa terra é passageiro. Tudo é passageiro. Mas existe algo que é eterno na nossa vida nele. E aí eu volto a te perguntar nessa manhã: o que realmente importa? O que realmente importa para você?